Olá, olá, queridos alunos e alunas da Mediação Tecnológica Rondônia. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso componente curricular de Sociologia. E hoje nós estamos iniciando a aula 9. Hoje nós vamos continuar aquele diálogo sobre pesquisa científica, mas a gente vai para uma parte mais prática, né? Ou seja, uma análise do que vocês aí como alunos, como alunas na escola já podem estar praticando, já podem começar a entender esse universo da pesquisa científica, praticando no próprio estudo do dia a dia de vocês. Então a aula de hoje é para dar essa base para vocês escolherem de que forma vocês querem trabalhar e se vocês já têm assim aquele interesse, né, de trabalhar com a pesquisa. Vamos aqui então para o quadro para a gente ver qual é a nossa agenda da aula de hoje. Muito bem, então aqui nós vamos falar sobre conhecer os métodos, a gente vai conhecer os métodos e técnicas de pesquisa, pelo menos os principais, tá? Nós vamos também mostrar para vocês algumas formas de elaborações de textos científicos, como você, aluno e aluna, pode elaborar um texto científico, né? Nós vamos falar também das diferenças entre resumo, fichamento, síntese e resenha, tá? E aí, no final, a gente vê, vai ter uma externa mostrando para vocês, fazendo um resumo, né, do que vocês podem aproveitar dessa aula de hoje para o dia a dia de vocês, tá bom? Vamos começar então com a pergunta: o que é uma pesquisa? Claro que no dia a dia, dos estudos que vocês fazem, vocês têm que fazer pesquisa, né? De repente lá o professor de geografia pede para você pesquisar sobre coordenadas e meridianos. Não, vamos lá, coordenadas geográficas. E aí o professor fala assim: gente, eu quero que na próxima aula vocês tragam para mim um resumo do que seria as coordenadas geográficas. E aí você precisa fazer o quê? Uma pesquisa. Você sabe o que é coordenadas geográficas? Não, não sei. Mas a pesquisa ajuda vocês a entender o que é, né? Isso seria o quê? Um processo primário, né? Um processo simples, uma pesquisa simples. Não é nada tão elaborado como uma pesquisa científica, mas já é uma pesquisa, né? Então, o que diferencia uma pesquisa básica que vocês fazem na escola para uma pesquisa científica? O que vai mudar, gente, é que a pesquisa científica ela é mais complexa, ela é mais aprofundada, então vai demandar que vocês tenham em mente que ela vai precisar responder primeiramente a uma ou mais perguntas. Então, uma pesquisa científica ela vai ter perguntas sobre determinado tema, que pode ser um tema das ciências naturais, assim como também pode ser um tema das ciências humanas e sociais, certo? Então, basicamente, uma pesquisa científica, ela começa com questionamentos, tá? Que questionamentos são esses? Quem, o que, onde e por quê? São perguntas básicas para quem vai começar a trilhar o mundo da pesquisa científica. Primeiro é o quê? O que você quer pesquisar? Esse tema que você quer pesquisar, ele faz parte das ciências naturais, né? Ou ele faz parte das ciências humanas? Ou faz parte da tecnologia? O que você quer pesquisar? É o início de tudo, né? E aí, depois de você escolher esse tema, a gente vai para onde? O que, né? O que é o começo. E depois, onde? Você quer pesquisar aonde? Em um local específico? Em uma temporalidade específica? Você quer realizar essa pesquisa num fenômeno, traçando uma linha do tempo? Ou você quer uma pesquisa só da atualidade? Isso também é uma escolha de quem vai pesquisar, tá? E quem, né? Quem seria o quê? Qual é, né, o objeto de pesquisa? Que objeto é esse,
né? Envolve pessoas, envolve apenas dados laboratoriais. Quem é esse objeto, né? Quem é esse grupo? Pode ser um grupo de pessoas. De repente, quem pode ser o grupo de ribeirinhos de Porto Velho? É quem? Pode ser o grupo ribeirinho de Porto Velho. Mas ainda assim tem no final o que a gente chama na pesquisa científica de justificativa. O que seria a justificativa? Seria o porquê. Tá, você quer pesquisar os ribeirinhos de Porto Velho? Por quê? A justificativa é você defender o seu tema, você mostrar que ele é importante para ser pesquisado. Entenderam? O caminho da pesquisa, gente, sempre vai ser traçado por isso. Seja essa pesquisa uma grande pesquisa de instituições respeitadas, digamos, como a Fiocruz, até uma pequena pesquisa lá da sua escola. Ela tem que obedecer os critérios, tá? Então, resumindo, o que é uma pesquisa científica? Uma pesquisa é um processo sistemático de construção do conhecimento, que tem como metas principais gerar novos conhecimentos e confirmar, ela pode tanto confirmar ou ela pode confrontar algum conhecimento pré-existente. Olha que interessante, né? Então, assim, uma coisa interessante dessa citação que eu coloquei aí é que, para você pesquisar determinados fenômenos, você precisa ter uma trajetória anterior. O que eu quero dizer com isso? Aluno e aluna, preste atenção. Para você falar de um determinado fenômeno ou de um determinado objeto, é necessário que você já tenha um estudo anterior sobre aquilo. Então, assim, eu quero pesquisar sobre a célula. Quero entender, né, o mecanismo, sei lá, da célula. Eu não sou da área, mas eu estou dando um exemplo aqui. Você precisa basicamente saber o funcionamento, o que outros pesquisadores já pesquisaram sobre a célula. Porque senão vai parecer que o seu estudo quer anular tudo que já foi construído daquele objeto, daquele fenômeno. Então, você precisa sair de um ponto de partida que você já sabe o que os outros teóricos falaram sobre a célula, para daí em diante você traçar um novo caminho, de repente, por que não? Você pode confrontar teorias anteriores. Ou você pode dizer, a partir dessa teoria aqui, eu descobri uma coisa nova. A partir de experimentos, eu descobri que a célula pode ter essas e essas funções, que o funcionamento dela pode gerar essas e essas questões. Então, o conhecimento, gente, ele tem que ser algo que você esteja buscando sempre se aprofundar. E não existe hoje, no mundo de hoje, da nossa realidade, alguma coisa que nunca tenha sido pesquisada. É muito difícil. A grande maioria das coisas que já existem na nossa realidade, ela já tem um caminho de conhecimento. Então, você não vai ser, né, o original do original. Geralmente, uma pesquisa, um objeto, um fenômeno já foi pesquisado antes. Então, você precisa se reportar primeiramente aquelas outras pesquisas que já foram feitas, tá? Bom, voltando aqui para o nosso slide, então você precisa entender esse processo, ok? Mas aí a gente precisa entender de que características a gente pode encontrar para determinadas pesquisas. E aí que a gente precisa entender que existem formas diferentes de fazer pesquisas, que vai gerar uma pesquisa qualitativa, por exemplo, ou uma pesquisa quantitativa. Isso, gente, é uma forma que o pesquisador vai escolher. Só que o pesquisador ou a pesquisadora, ele vai ter que ter uma noção muito geral, muito boa, aprofundada do seu objeto, para ele entender que aquele objeto precisa de uma pesquisa qualitativa ou de uma pesquisa quantitativa. Então, assim, não é que você vai escolher só porque você quer. É porque a característica da sua pesquisa, ela vai necessitar de determinada forma de pesquisar, entende? Então, a gente vai ver aqui, ó, primeiro a pesquisa
quantitativa. Gente, a pesquisa quantitativa é uma forma de apontar um fenômeno de maneira numérica, né? Então, ele vai pesquisar de forma numericamente a frequência e a intensidade dos comportamentos, por exemplo, dos indivíduos, de um determinado grupo ou de uma população, através de métodos estatísticos. Então, essa pesquisa ela vai quantificar as coisas, tá? Então, muitas vezes essa pesquisa aqui ela é utilizada na área humana, não na área humana também, mas também na área técnica, também na área das ciências naturais, tá? Então, o método estatístico, ele é um método da pesquisa quantitativa, né? A coleta de dados desse tipo de pesquisa, ela tem que ser estruturada e objetiva e não leva em consideração opiniões ou questões subjetivas. Então, ela é muito categórica, é sim ou não, e números. A questão são apontar os números, né? Então, essa forma aqui é uma forma também muito válida de pesquisar. Quando aparece lá no IBGE, o número de pessoas no Brasil que tem analfabetas. Então, a forma estatística ela vai mostrar, vai dar uma dimensão desse número de uma maneira que a gente consiga entender quantas pessoas estão, que são analfabetas no Brasil, quantas não são, e a gente consegue traçar esse perfil. Então, a pesquisa quantitativa ela tem essa importância, né? E aí a gente tem que ver que a importância de qualquer uma dessas formas de pesquisa, ela se dá de uma maneira crucial para a gente entender diversas realidades, né? A pesquisa científica ela pode contribuir para a evolução do conhecimento humano. Querendo ou não, tudo que a gente conseguiu construir até hoje, enquanto conhecimento, ela vem também da pesquisa científica. Então, ela é de suma importância, principalmente para você, estudante, que quer continuar se aprofundando, né, nas áreas do conhecimento. E aí a gente vai conhecer aqui a pesquisa qualitativa. Ela é diferente, tá, da pesquisa quantitativa. Ela está mais relacionada com o levantamento de dados e aí sim ela tem uma característica subjetiva, porque ela vai tentar entender as motivações de um grupo, ela também vai buscar compreender e interpretar determinados comportamentos. Ela vai levar em consideração também a opinião e expectativas dos indivíduos de uma determinada população. Entende como essa aqui já é diferente da quantitativa? A quantitativa ela se preocupa apenas com os números, mas a qualitativa ela vai também entender os comportamentos, opiniões, sentimentos, né? E essa forma de pesquisa, ela também pode ser exploratória, porque ela não tem o intuito, basicamente, de obter os números como resultados, tá? Então, esse tipo de pesquisa vai ser utilizada para mostrar, por exemplo, a opinião do brasileiro sobre o racismo, né? A maioria, 50% da população brasileira não acredita que existe racismo. Então, assim, é uma pesquisa de opinião. Uma pesquisa de opinião, ela é uma pesquisa qualitativa. Como que você pode obter, então, as informações sobre esse tipo de pesquisa? Muitas vezes ela é utilizada através de entrevistas semi-estruturadas, com algumas perguntas, né? E também há uma necessidade de trabalho de campo, de observação, né? Observação participante, como, por exemplo, a gente está vendo aqui um repórter perguntando aí, eu acho que é de uma manifestante. Não exatamente uma pesquisa aí, né? Isso aí a gente está vendo um trabalho jornalístico, mas em muitos trabalhos de pesquisa é necessário que haja esse tipo de entrevista para poder entender a motivação e a opinião das pessoas, tá? Então é característico também da pesquisa qualitativa, tá? E aqui nós temos as fontes. Agora a gente vem para as fontes.
Quais são as fontes que vocês usam para estudo, pessoal? Que fontes vocês utilizam? Com certeza, vocês vão utilizar muito o Google, né? Porque nos dias de hoje, as pessoas querem facilidade, né? Hoje em dia, as pessoas vão lá, jogam no Google o que elas querem saber e o Google vai lá e seleciona, pesquisa, artigos, né? Aulas, videoaulas, enfim. Então, hoje há uma facilidade muito grande. Na época que eu era da idade de vocês, estava no ensino médio, não existia o Google para você procurar. Então, você tinha que ir para a biblioteca, olhar os livros, pesquisar. Tinha internet, só que não tinha essa ramificação e essa velocidade que a gente tem para pesquisar, né? Então, nossas fontes, na maioria das vezes, eram os livros. Coisa que mudou aí em termos de quê? De 15, 20 anos, a gente tem uma mudança muito grande, né? Digamos assim, 20 anos aí, nós tivemos uma mudança na forma de estudar, na forma de obter as informações, porque hoje é tudo muito rápido. Porém, não é pelo fato de ser rápido que também é fácil, né? Parece ser fácil, mas se você for buscar as informações certas e verdadeiras, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Até porque tem tanta informação que você precisa selecionar o que você quer. Então, você vai lá e coloca um tema genérico, educação. É um tema, né? Mas o Google vai te mostrar diversas coisas sobre educação. E aí você precisa selecionar o que você quer saber sobre o tema de educação. Então, não é tão simples assim, né? Eu lembro do professor, o filósofo Leandro Carnal, não sei se vocês já ouviram falar nele, que ele fala que na época dele era mais difícil ainda, que eram as Barças, aqueles livros grandão que você ia procurar por tema, passava horas e horas, né, para achar o tema de pesquisa, né? Então, assim, olha só como vai mudando de uma maneira bem significativa, né? Só que também, ao mesmo tempo que mudou as fontes, as pessoas passam menos tempo na biblioteca, né? Eu lembro que quando eu estava estudando na graduação, eu ia para a biblioteca e passava horas ali, pesquisando, lendo, né? Até hoje, quando eu vou em algum lugar que tenha bibliotecas, eu gosto de ficar lá sem compromisso com horário. Ficar lá até a hora que der na telha, eu olhar os livros, folhear, né? Esse é um prazer que a gente tem perdido, por quê? Porque a internet tomou o lugar das livrarias, né? E livraria também é um lugar de conhecimento, é um lugar de você parar tudo e se concentrar, né, em alguma leitura, alguma coisa que traga para você um conhecimento, né? Muito bem, então voltando aqui para a nossa aula, vamos conhecer as fontes. Que fontes a gente pode utilizar em uma pesquisa? Então vamos aqui para a fonte primária. Bom, as fontes primárias, elas constituem documentos adquiridos pelo próprio autor da pesquisa. Então, o documento primário, ele pode ser arquivos públicos, tá? Pode ser arquivos particulares, anuários estatísticos, né? Ainda são consideradas essas fontes primárias. A fotografia, uma fotografia, né? Pode ser uma fotografia sua ou uma fotografia de outra pessoa, desde que você possa citar essa pessoa também na foto, né? Podem ser gravações, entrevistas, programas de televisão, de rádio, né? Desenhos, maquetes, pinturas, músicas, objetos de arte. Então, tudo isso, gente, pode ser fonte primária, porque são fontes que não têm tratamento ainda científico, né? Essas fontes são fontes iniciais. Você lá pegou uma matéria de uma revista. Ela é uma fonte primária. Por quê? Porque não houve um tratamento científico ainda desse material, certo? Você pode pegar um relato, você pode pegar uma entrevista que você fez ou que outra pessoa fez, desde que você cite essa pessoa, né? Para não parecer que você está plagiando, tá? Agora, fonte secundária. O que seria a fonte secundária? Ela é um documento já que discute e relaciona as informações apresentadas em outros lugares, né? Ela já é um resultado da fonte primária. Então, a fonte primária ela já foi trabalhada,
já virou um livro, virou um artigo, virou um anuário, virou um relatório, né? Já foi publicado. Então, essa fonte secundária é algo que já foi trabalhado, é algo que já foi tratado, né? Como se você pegasse uma fonte primária, uma madeira. A madeira rústica é a fonte primária. O banco de madeira poderia ser uma fonte secundária, porque já foi trabalhado, já foi, né, toda uma situação ali de trabalho em cima daquele material. A mesma coisa é a fonte de pesquisa. Um artigo, né, já publicado, um artigo já é uma fonte trabalhada, já é uma informação que já foi trabalhada. Então, essa é a fonte secundária, ok? Agora, a gente vai para a elaboração de textos científicos. Esse aqui é muito bom para vocês aí que estão estudando, porque aí vocês vão entender, tá? Que já pode utilizar isso nas aulas de vocês. Vocês já podem trabalhar isso. Eu tenho certeza que os professores de vez em quando pedem isso para vocês. A gente começa então com o que vocês já ouviram falar, que é o resumo. O que seria o resumo? Vocês já sabem o que é um resumo? Vocês já fizeram um resumo? Ou às vezes já até fez e não sabe o que é, né? Então vamos ver aqui o que seria o resumo, gente. O resumo ele pode ser considerado uma leitura inteligente de um texto que se pretende entender e explorar resumidamente. Então pega um texto e tira a essência dele, né? Você precisa fazer uma leitura primeiro inicial desse texto ou desse livro para fazer o reconhecimento. Faça uma leitura primeiro e depois você vai, né, sentir as primeiras impressões desse texto. Aí o resumo vem depois, gente, não vem na primeira leitura, né? Então você vai fazer a leitura, depois você vai construir a abreviação das informações do conteúdo desse texto, né? Então você vai retirar o que é mais importante. Sempre lembrem disso, o resumo é o que é mais importante de um determinado texto. Então você pega aquele texto, tira a essência dele, né? E aí isso vira o resumo. O resumo é isso. É a essência de um material, de um texto, tá? O que um resumo tem que conter, basicamente? Vamos lá. Um resumo, pessoal, ele tem que conter um título, um corpo e uma referência. Então, primeiro, você vai retirar o título original. Aliás, você vai colocar o título original, tá? Então, você pode também criar um título, mas é bom que tenha um título original para você saber de onde tirou esse texto, né? Aí você vai fazer o resumo, que é o desenvolvimento do corpo do texto, tá? Geralmente os professores indicam o número de páginas ou de laudas. Ah, eu quero um resumo de 2 laudas sobre o livro A Moreninha, por exemplo. Então, o professor, a professora, ele já indicou. Às vezes não, o professor só fala, eu quero um resumo, não indica o número de linhas, nem laudas, nem nada. Isso é uma coisa que o próprio docente escolhe, tá? E aí, esse corpo do texto é o desenvolvimento. E no final do texto, isso é muito importante, tá, gente? Para que vocês possam realmente ter noção do que é um resumo científico, é você colocar a referência. Terminou de escrever o texto, quem é o autor daquele texto original? Ah, é o Guilherme de Souza, né? Aí você vai citar o Guilherme de Souza dentro das normas da ABNT. Como é que se cita um autor dentro de uma obra, né? Ah, é o livro sobre como escrever um texto científico. Aí você vai colocar conforme a ABNT lá no final, né? Que indica que esse texto não é seu, mas é um resumo que você fez deste autor, tá bom? Ficou claro aí, gente? O resumo não é difícil, né, gente? É fácil, só que você tem que seguir a sequência: título, corpo do texto e referência, ok? Agora vamos para o fichamento. O fichamento é a mesma coisa que resumo? Não, pessoal, aqui já é diferente. O fichamento, ele é um outro método de armazenamento, controle e consulta de informações que podem ser sobre livros e documentos, né? Só que o fichamento, o nome já diz, é ficha, né?
você vai fazer a partir da ideia de fichas. Então, são fichas de conteúdo que facilitam o estudo da aprendizagem. Então, você utiliza técnicas de resumo e resenha para a elaboração do seu conteúdo. Ou seja, num fichamento você pode utilizar o resumo, você só vai precisar organizar de uma maneira diferente. Como que é, professora, a organização de um fichamento? Eu vou já mostrar para vocês, olha só. Nesse procedimento, ele é utilizado para quê? Para que serve o fichamento? É para ajudar no armazenamento de informações chaves de um determinado livro ou documento. Por exemplo, a professora lá pediu um fichamento do livro X, né? Você pode fazer um resumo e organizar ele em fichas, para depois, digamos que você vai precisar apresentar um seminário. Então, você já fez o resumo e organizou em fichas, vai ficar mais fácil de você apresentar, porque a ideia do texto, a essência já está lá. E está bem organizado, você vai conseguir ter noção do que você fez, do que você está falando. Como é que você organiza isso? Assim, ó. A ficha ajuda vocês a conseguir entender. Antigamente, gente, nos dias de hoje, isso aqui já pode ser feito no próprio Word, tá? Dentro do computador, no notebook, não precisa mais escrever. Mas antigamente, quando a gente não tinha tanto acesso assim a essas tecnologias, a gente tinha na livraria, na papelaria, essas fichinhas prontas, tá? Já vinha assim, ó, organizadinho, você só precisava preencher. Até hoje eu acho que ainda vende, tem muita gente que usa ainda para apresentar seminário e tudo mais. Hoje em dia isso aqui você já faz no computador. Então o que tem que ter no fichamento? Olha só, o cabeçalho, o texto e o local de onde se encontra a obra. Muito parecido com o resumo, né? Então você vai estar aqui, ó, coloca a metodologia de pesquisa, o nome do professor, da professora, o fichamento de uma citação. Então você vai colocar aqui em cima, ó, a bibliografia que você usou, tá? Por exemplo, aqui é o espaço urbano, tem que colocar o ano, tudinho. Aí aqui dentro do texto você faz a citação, ó. De repente eu quero usar 2 citações para apresentar o meu seminário, né? E aí você coloca aqui o local onde a obra se encontra, na biblioteca, na biblioteca online. Olha só, isso aqui, gente, é organização, coisa que nós alunos, vocês alunos, às vezes têm dificuldade. Para você fazer um fichamento, você precisa ser organizado. Se você for bagunceiro, não tem atenção nas coisas, você não vai conseguir fazer um fichamento, tá? Então, o fichamento é para organizar o texto e as ideias de vocês. Agora a gente vai para uma outra forma que eu acho muito útil na vida de vocês, alunos, de professores, de todo mundo, que é o mapa conceitual. Gente, o mapa conceitual é muito bom, é uma técnica muito boa, porque ajuda você a organizar o pensamento, a construir o resumo de um conteúdo, tirar as partes mais importantes e ainda poder estudar depois. Você pode utilizar o que você fez ou o mapa que você conseguiu de algum lugar e estudar ele, tá? Hoje em dia, a gente tem empresas que só vendem resumos em mapas mentais, ou mapa conceitual. Você compra lá 10 resumos, o pessoal do direito, da medicina, usa muito, tá? Bom, o que seria então o mapa conceitual? São estruturas esquemáticas que representam um conjunto de ideias e conceitos dispostos em uma espécie de rede, né, de proposições, de modo a apresentar mais claramente a exposição do conhecimento e organizá-lo, segundo a compreensão cognitiva de quem fez. Então, o mapa, por isso que eu falo, vocês têm que construir o mapa de vocês, porque o mapa às vezes vai servir só para quem está estudando. Eu posso fazer um mapa para mim e você não entender nada. Por quê? Porque é a organização do meu pensamento sobre aquele assunto, não é o seu. Então, nem sempre, gente, o mapa da Maria vai servir para o João. Porque o mapa da Maria é para o estudo dela, é ela que organizou segundo aquilo que ela entendeu daquele tema. Então, o João vai ter que fazer o mapa dele também, entende? Então, esse mapa conceitual, eles são representações gráficas que indicam relação entre palavras e conceitos. Então, gente, tem que ser poucas palavras, tá? É quase um Twitter, só que é um Twitter do estudo. Por quê? Porque você tem que usar menos palavras, então você vai precisar entender muito bem daquele conteúdo,
né? Então, olha só como é que funciona aqui, ó, um exemplo para vocês. O tema desse mapa aqui vai estar sempre em destaque lá no início. Então, qual é o tema? Produções criativas. E aí, você vê que está indicando aqui, ó, você vai utilizar as setas para indicar aqui, ó, que as produções criativas é o tema principal, que deve conduzir a conhecimento significativo, que requer, olha só, aí você faz aqui um pequeno textinho, ó, estrutura de conhecimento relevante, empenho emocional para integrar. Acabou aqui? Não acabou. Então tem mais conteúdo aqui embaixo, ó, um contínuo de um aprendizado mecânico que resulta de conhecimento pequeno, nananana. Você tá vendo como é aqui, ó? Todos os quadrinhos aqui, eles estão indicando uma explicação que está do lado direito de quem fez esse mapa. Então, ele está fazendo aqui para ajudar ele a entender as produções criativas. Não é interessante, gente? Isso aqui vocês podem usar para todas as disciplinas. Matemática, português, história, geografia, sociologia. Todas as disciplinas, gente, é possível facilmente vocês organizar elas em mapas, ok? E depois isso aqui vocês estudam para a prova, para o que vocês quiserem, tá? Aí vem a resenha, né? O que seria a resenha? Já a resenha é diferente do resumo. Por quê? Porque ela é feita a partir de um livro, de um documento, só que ela é realizada a partir de uma avaliação sua. O resumo, ele é o resumo do autor e não tem nada com o que você pensa. Já a resenha, pessoal, ela é produzida para mostrar a opinião crítica do autor sobre aqueles livros, de quem está lendo. Então, você está ali lendo o livro do Machado de Assis, né? E você leu aquele texto, mas você tem a sua opinião sobre aquele livro. Então, você vai produzir uma resenha sobre aquilo. Então, você já leu, ele vai ajudar a determinado assunto. Então, você também pode ler resenhas de outras pessoas. Ah, eu li a resenha do João da Silva sobre o livro do Machado de Assis. E ele indicou essas e essas posturas do autor, criticou o autor, ou elogiou o autor em alguma obra, alguma situação daquela obra, entendeu? Então, a resenha você pode tanto produzir, como você também pode escrever a sua própria resenha, tá? Então, às vezes, o professor, a professora vai pedir para vocês assim, alunos, eu quero que vocês façam uma resenha sobre urbanização. Quando ele pede uma resenha, ele está pedindo que você dê o seu ponto de vista sobre aquilo, a partir das leituras que você fez, tá? Também não é só opinião. Opinião a gente tem em casa, na escola a gente não tem opinião, a gente também tem que pensar, mas a partir dos autores. Então, quando o professor e a professora pedem uma resenha, ele já permite que você possa colocar a sua opinião do texto, tá? No resumo, não. O resumo é apenas aquilo que o autor está dizendo sobre a obra, tá? Então, pode ser que apareça resenhas. Você vê aí na internet, resenhas sobre as séries. Eu gosto de assistir também. No YouTube tem de tudo, né, gente? Tudo que vocês imaginar. Aí tem resenha, que é o quê? É uma pessoa comentando aquela série, trazendo as opiniões dela sobre aquela série, sobre aquele filme. Pode ser uma resenha sobre um jogo. Eu já vi muitas pessoas fazem resenha sobre jogos. Porque os jogos do The Witcher, jogos não sei o quê, né? E aí ele bota a opinião dele, por isso que o nome é resenha. E também pode ter resenhas de livros, né? Novelas, séries. Então, hoje a resenha, né? As opiniões sobre determinados materiais, elas estão abertas aí. Quando se trata da escola, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com as fontes que vocês vão utilizar nessas resenhas. Por exemplo, fontes do YouTube, você tem que saber muito bem quais delas são realmente boas para você citar no seu trabalho escolar. Nem sempre o que está lá no YouTube, gente, é confiável para você citar. Então, sempre vá primeiro para um texto, primeiro para o acadêmico, para depois vocês olharem outros autores, certo? Muito bem, gente. Então,
Agora a gente vai assistir uma externa sobre trabalho científico e daqui a pouco a gente volta para finalizar nossa aulinha de hoje, tá bom? Fiquem comigo. Então, vou tentar aqui simplificar para vocês, né, a diferença entre resumo, resenha, síntese e fichamento. Então, vamos começar pelo resumo. Então, no resumo, a ideia principal aqui, ó, é você reduzir a obra, né, o livro, o artigo, você vai reduzir o texto. Resumo é a redução do texto, né? Para que você não fique indo à sua estante e pegando o livro toda hora para fazer consultas, né, sobre a ideia do autor. Então, você se organiza e faz essa redução do texto. O que eu vou colocar no meu resumo? São as ideias primárias e as ideias secundárias do autor. Eu posso colocar aquilo que é essencial e aquilo que não é tão importante, mas que, para eu compreender aquela obra, eu acho que é importante. Lembrando que no resumo eu não coloco a minha ideia, eu não coloco nada pessoal, é a ideia do autor, é a redução da ideia do autor. Então vamos agora para a síntese, que é também uma forma de resumo, mas eu vou colocar somente a ideia central, aquilo que de modo algum pode faltar no resumo, né? Que a gente chama de síntese porque é somente a ideia central. Na resenha, já é interessante porque eu tenho assim uma total liberdade para fazer as comparações ou fazer críticas em relação à obra, comparar essa obra com uma outra obra ou com algo do meu cotidiano, ou então fazer críticas, né? Olhar os pontos positivos e negativos. O fichamento já é um método de armazenamento e consulta por meio de fichas. Então a gente faz. Olha aqui como são essas fichas. Então essa daqui eu mesma fiz com cartolina, né? Já vai direto. E essa aqui eu comprei na papelaria, que chega ali a 100 fichas, dá uns R$10. Então, o fichamento também pode ser feito no Word, eu faço quadrados no Word e coloco as páginas direitinho, de acordo com as normas, né? Mas vamos relembrar, o fichamento é um método de armazenamento por fichas, que aqui, ó, são essas duas. Essa aqui eu comprei, essa eu fiz. A resenha é onde eu tenho a total liberdade para fazer comparações, né? Para criticar, olhar ali a obra como um todo, olhar os pontos positivos, os pontos negativos, comparar a obra com outras obras. Eu tenho essa liberdade, tenho essa total liberdade para fazer essas comparações, né? A resenha, ela faz ali com que o aluno tenha essa aptidão ali para escrever, para opinar, ele tem essa liberdade, é bem interessante e é um método assim que é muito cobrado quando vocês forem para a faculdade, é muito cobrada a resenha, porque o professor ele quer ver ali a opinião do aluno, se o aluno tem a capacidade para comparar, para criticar. E a síntese já é ali o resumo, é um tipo de resumo, mas que eu vou colocar ali só a ideia central. E o resumo eu vou reduzir, podendo colocar as ideias primárias e as secundárias. Ele me dá aí, eu posso colocar essas ideias secundárias também. Então é isso, eu espero que tenha contribuído para que rapidamente vocês tenham essa compreensão das diferenças dessas 4 tipologias textuais. Muito bem, galerinha, olha aí, a gente teve um resumão aí sobre essa resumo, síntese, ficha, né? E vocês viram aí que não é tão difícil, apenas vocês precisam organizar o que vocês podem usar, o que vocês querem usar, o que os professores propõem para que vocês façam aí nas aulas de vocês. Muito bem, então, gente, nossa aula termina por aqui. Aqui estão as nossas referências. E a gente volta já já para o resumo da aulinha de hoje e a correção da atividade, tá bom? Então, aguardo vocês até mais.